Bem-vindo ao The House. Vamos começar. Existe um tipo de silêncio neste mundo que não é pacífico. É o silêncio de alguém que sofreu demais. Um silêncio que não pede para ser notado, mas precisa ser compreendido. A alma que passou pelo fogo não volta inalterada. Ela retorna quieta, distante, protetiva, não porque lhe falte amor, mas porque viu o que acontece quando o amor é maltratado. Então ela se esconde. Algumas pessoas vão chamar isso de frieza. Outras dirão que você é muito sério, muito intenso. Mas Carl Jung entendeu melhor. Ele disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O sofrimento que enterramos não permanece enterrado. Ele se torna a maneira como falamos, como recuamos, como nos fechamos quando alguém chega perto demais. Se você já olhou no espelho e sentiu como se fosse um estranho para si mesmo, saiba que você não está sozinho. A máscara que você usa, a forte, a calma, a sorridente, não é uma mentira. É a parte de você que te trouxe até aqui, que te carregou através da traição, do abandono, da humilhação. Jung chamou isso de persona, a face social que vestimos para sobreviver. Mas o perigo começa quando nos esquecemos de que há um rosto real por baixo dela. As pessoas que sofreram profundamente não constroem apenas muros. Elas constroem mundos inteiros, paisagens internas onde se retiram quando a vida fica muito afiada. E o mundo exterior frequentemente as interpreta mal. Elas não são inalcançáveis. Elas simplesmente têm medo de que ser alcançadas signifique serem despedaçadas novamente. Que se suavizarem vão sangrar. Que se tiverem esperança vão perder. Jung acreditava que a dor não é um castigo, mas um sinal. Ele disse: não há vinda à consciência sem dor. Mas ninguém nos ensina a ouvir a dor. Somos ensinados a cobri-la, a entorpecê-la, a racionalizá-la. E assim, ela se torna uma sombra, silenciosa, mas presente. Achamos que seguimos em frente, mas não seguimos. Nós nos adaptamos, funcionamos, sorrimos enquanto a alma ainda está presa no momento em que se quebrou. Jung chamou isso de formação de um complexo, um nó emocional enterrado no inconsciente, repetindo-se até que finalmente tenhamos coragem de olhar para ele. Imagine uma pessoa que cresceu se sentindo invisível, não porque alguém gritasse com ela, mas porque ninguém a via. Essa pessoa não esquece. Ela se torna adulta superanalisando cada mensagem, cada silêncio. Ela entra em pânico quando alguém se distancia, não porque seja carente, mas porque a ausência lhe é familiar, como uma sala em que foi trancada antes. Quando você vê alguém reagindo de forma exagerada, pause. Talvez você não esteja vendo a reação dessa pessoa a você, mas sim a reação a um fantasma antigo, uma dor passada que encontrou uma forma semelhante nas suas palavras ou na sua ausência. Elas não estão loucas, estão em modo de sobrevivência. Entender o comportamento de alguém que sofreu é entrar em terreno sagrado. Você não entra com julgamento. Entra com reverência. Jung disse: o sapato que serve em uma pessoa aperta outra. Não existe uma receita para viver que sirva para todos os casos. Todos nós somos moldados de maneira diferente pelo que enfrentamos. Alguns se tornam cuidadores, não porque tenham espaço para dar, mas porque não sabem como receber. Doam amor como se fosse um pedido de desculpas. Consertam os outros para que não precisem lidar com o que está quebrado dentro de si mesmos. São elogiados por serem fortes, confiáveis, gentis, mas por dentro estão se afogando em silêncio. Isso não é amor, é abandono de si mesmo. Outros se tornam lobos solitários, hiperindependentes, orgulhosos de nunca precisar de ninguém. Mas esse orgulho muitas vezes é uma capa para uma infância que lhes ensinou que ninguém vem. Então eles pararam de pedir. Fazem tudo sozinhos não porque querem, mas porque depender parece perigoso. Há aqueles que vivem sempre em suas cabeças, pensadores, analistas, filósofos. Mas por trás desse intelecto, muitas vezes há uma ferida profunda, porque sentir é arriscar-se a desmoronar, e eles passaram muito tempo juntando os pedaços. Jung advertiu que o excesso de pensamento é uma defesa contra o sentir, uma parede feita de pensamentos para que nenhuma emoção possa atravessá-la. Outros se anestesiam com comida, com ocupação, com perfeição. Não porque lhes falte disciplina, mas porque lhes falta segurança. O caos interno se transforma em controle externo, e há aqueles que desaparecem emocionalmente. Você fala com eles, mas não consegue alcançá-los. Os olhos estão lá, mas distantes. Eles aprenderam a desaparecer sem se mover. A dissociação não é fraqueza, é inteligência. A psique aprendeu que, quando o corpo não podia escapar, a mente podia. Então, o que fazemos com tudo isso?
Paramos de julgar e começamos a testemunhar. Entendemos que todo comportamento é uma história disfarçada. Paramos de perguntar: o que há de errado comigo? E começamos a perguntar: o que ainda estou carregando? A maior contribuição de Jung não foi nos dar respostas, mas nos dar linguagem. Ele nos deu um mapa para entender que nossas reações são mensagens, que nossas sombras são guias, que nossa dor não é um beco sem saída, mas uma porta. Quando se sofreu demais, o amor deixa de ser um sonho e passa a ser um teste. Não porque você queira que seja assim, mas porque aprendeu, através da dor, da traição, da ausência, que nem todos que dizem "eu me importo" realmente significam isso. Então, quando alguém novo entra na sua vida, você não a encontra com os braços abertos. Encontra-a com olhos quietos, com um coração protegido, com perguntas que nem sequer expressa em voz alta. Desta vez, você quer se sentir seguro antes de se sentir visto. Observa, nota, escaneia. Não por maldade, mas por proteção. Porque sua alma se lembra. Presta atenção à maneira como eles falam, como suas histórias mudam. Não acusa, mas observa. Parte de você está constantemente perguntando: isso é real ou estou prestes a ser enganado novamente? Você sente a energia por trás das palavras mais do que as próprias palavras. Quando dizem "estou bem", você ouve o que estão escondendo. Quando quebram uma pequena promessa, talvez você não diga nada, mas algo dentro de você registra, porque aprendeu que inconsistências pequenas podem ser o início de uma grande traição, e você não quer viver isso de novo. Assim você se torna tanto o amante quanto o protetor. Ama em doses, abre a porta só o suficiente para respirar, espera, observa. E quando algo parece errado, mesmo que ligeiramente, você sente no corpo, seu intestino se contrai, seu peito se aperta, seu espírito sussurra: isso não parece seguro. Não é paranoia. É sabedoria conquistada através de desgosto. E embora parte de você queira confiar, querer ter esperança, a outra parte se lembra do que aconteceu da última vez que ignorou esse sussurro. Então, agora você ouve. Você ouve mesmo quando dizem que está tudo bem. Ouve mesmo quando sorriem. Ouve o que está faltando, porque aprendeu que o silêncio às vezes carrega a verdade mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Talvez você deseje que fosse diferente, que pudesse relaxar, deixar ir, se apaixonar do jeito que dizem que o amor deve ser. Leve, fácil, fluindo. Mas para você, o amor é pesado. Ele carrega história, memória, fantasmas. Você entra em relacionamentos com uma mão na porta, não porque queira sair, mas porque teve que sair antes, teve que se salvar antes. Então, mesmo quando as coisas estão boas, parte de você permanece pronta. Pronta para o silêncio, pronta para a mudança, pronta para o afastamento. E isso não é porque você está quebrado, mas porque sobreviveu. Mas sei que é exaustivo. Sempre ler a sala, sempre conferir a vibração, sempre tentando decifrar o que alguém realmente quer dizer. Você quer confiar, quer descansar, mas descansar parece arriscado. Então, você testa, não para jogar, mas para ver se eles são firmes. Pergunta pequenas coisas, não para pegá-los, mas para sentir sua energia. Eles aparecerão quando eu estiver quieta? Permanecerão quando eu me afastar? Ainda se importarão quando eu não for fácil de amar? Você não está pedindo perfeição. Nunca pediu. Está pedindo verdade, firmeza, alguém que veja suas sombras e não desvie o olhar. Talvez você guarde silêncio sobre suas dúvidas, mas por dentro está perguntando: posso confiar em você? Você vai mentir para mim? Você está aqui por mim ou por como eu faço você se sentir? Se perceber desonestidade, mesmo que seja só um indício, você sente como um alarme. Talvez não confronte, talvez dê o benefício da dúvida, mas uma parte de você começa a se fechar. Quietamente, internamente, permanentemente. Porque quando alguém já mentiu para você antes, especialmente alguém que você amava, seu sistema não esquece. Você nota a pausa antes da resposta, sente a mudança no tom, percebe a evasão nos olhos. E enquanto outros podem não notar, você nota, porque aprendeu que a dor nem sempre anuncia sua chegada. Às vezes, ela entra sorrateiramente, escondida, em palavras gentis e sorrisos suaves. Então, como seguir em frente? Você avança devagar, deixa seu coração descongelar camada por camada. Observa não apenas o que dizem, mas quem são quando acham que você não está olhando. Eles se importam quando você está em silêncio? Estendem a mão quando você se afasta? Ouvem não apenas suas palavras, mas também suas pausas? É assim que você sabe.
E se mentirem sobre pequenas coisas, sobre coisas que nem parecem importar, dói mais do que percebem. Não porque a mentira foi grande, mas porque disparou algo antigo, algo profundo, algo sagrado. Começamos voltando-nos para o que dói. Fazemos perguntas. O que você quer que eu saiba? O que está tentando proteger? Que memória você ainda guarda como um tesouro? Porque essa é a paradoxo da dor. Ela não quer destruir você, quer ser respeitada. Quer que você se lembre, e através dessa lembrança, ela começa a perder seu domínio. As pessoas que sofreram profundamente muitas vezes têm um dom estranho. Elas se tornam espelhos. Veem o que os outros não veem. Captam energia, tom, silêncio. Sentem tudo. Mas, se ainda não se curaram, podem se perder nas emoções dos outros. Tornam-se salvadores, esquecendo que também precisam ser salvos. A verdadeira cura não é sobre sempre ser o forte. Não é sobre independência, sabedoria ou perfeição. É sobre se tornar inteiro. E para ser inteiro, devemos parar de cortar partes de nós mesmos só porque elas deixam os outros desconfortáveis. Não, há vergonha em ter muros. Há apenas tristeza quando esquecemos por que os construímos. A jornada, disse Jung, é a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. E essa jornada sempre passa pelo submundo de sua própria psique, pela dor, pela raiva, pela saudade, por tudo o que lhe disseram para esconder. Você não é um problema a ser resolvido, você é uma história a ser desdobrada. Quando começamos a ouvir nossa dor sem medo, algo sagrado acontece. A ferida se torna uma professora, as sombras param de gritar e a criança interior, aquela que esperou que alguém voltasse para dizer as palavras certas para ficar, começa a se sentir segura. E nessa segurança, não apagamos o passado, integramos. Não esquecemos o que aconteceu, aprendemos a carregar isso com ternura. Não fingimos que estamos bem, dizemos, isso ainda dói, mas estou aqui, não estou fugindo mais. Os que mais sofreram, muitas vezes, se tornam as almas mais gentis, porque sabem o que significa andar descalços pelo fogo. Eles não buscam ferir, buscam entender, mas também precisam ser lembrados de que merecem ser entendidos. Então, se você é um deles, se suas reações às vezes surpreendem até você, se seus silêncios são confundidos com desinteresse, se sua distância é na verdade um grito por segurança, saiba que você não está quebrado. Você é complexo, profundo, uma alma que aprendeu a continuar mesmo quando o mapa desapareceu. Talvez agora seja a hora de voltar para casa, não à força, mas com amor. Porque a cura não é um destino, é um retorno ao que você era antes que o mundo esquecesse como segurá-lo. Bem-vindo de volta, querido. Bem-vindo ao The House, onde sua história importa, onde sua dor não é demais, onde sua alma se lembra de que nunca esteve sozinha. Se esta mensagem tocou você, deixe um comentário abaixo. Estou aprendendo a voltar para mim mesmo. Deixe que isso seja seu começo.